O voto facultativo é uma realidade no Brasil para quem possui entre 16 e 17 anos e está acima dos 70. Em Piracicaba, essa fatia do eleitorado corresponde a 11,35% dos 290 mil eleitores, ou seja, 33 mil pessoas. A Constituição de 1988 diz que os brasileiros têm pleno direito ao voto, direto e secreto, e que se trata de uma forma de exercício da vontade das pessoas. Pela lei, o voto é opcional aos analfabetos, aos maiores de 70 anos, aos maiores de 16 e com menos de 18 anos. Pela primeira vez, o Sérgio se enquadra nessa fatia do eleitorado. Ele tem 71 anos e diz que pretende comparecer às urnas de qualquer forma. Sempre votei em todas as eleições. Eu acho importante tanto a eleição municipal, quanto a estadual, quanto a federal. E nesse momento em particular, eu acho muito importante a renovação, tanto da Câmara quanto do Executivo, não só aqui em Piracicaba, como em vários municípios, né? O pai do Sérgio, Francisco Salgou Castilhon, foi prefeito, deputado e vereador no período da ditadura e sofreu perseguição dos militares. Ele relembra que o voto, hoje, é uma conquista de muitos anos, por isso, uma escolha que deve ser feita com responsabilidade pelo eleitor. Acho que é porque, quando eu fiz 18 anos, já estávamos num regime ditatorial, né? Então, e depois toda aquela luta para se conseguir votar de novo, foi muito difícil, foi anos e anos, né? Dos quase 291 mil eleitores na cidade, 32.637 estão com idade acima dos 70 anos e outros 391 possuem entre 16 e 17 anos. O Leandro tem 17 anos e diz que não abrirá a mão do voto na cidade, mesmo que no seu caso a ida às urnas seja opcional. Ele tirou o título de eleitor no ano passado e conta que a vontade de votar vem da infância. Esse ato de votar acaba sendo até engraçado, porque eu sempre que os meus pais iam fazer o voto deles, eu sempre gostava de ir junto para poder digitar os números e escutar aquele barulho que é característico da urna do voto. E aí, conforme eu fui crescendo, eu vi que com 16 anos eu poderia tirar o meu próprio título e votar pela minha consciência mesmo, escolher um candidato que tivesse propostas que me agradassem. E aí eu já não perdi tempo. Quando eu completei os meus 16 anos, eu já fui tirar meu título de eleitor, para que na próxima eleição eu já pudesse escolher por mim mesmo como um cidadão. A conquista do voto facultativo dos jovens entre 16 e 17 anos aconteceu em março de 1988, quando também ficou assegurado o mesmo critério aos analfabetos e à população acima dos 70 anos. Para que a lei fosse alterada, os jovens se mobilizaram na campanha Se Liga 16, que ganhou corpo pelo país. O Brasil saiu na frente até mesmo de países como os Estados Unidos, França e Alemanha. Mas se a preocupação é com a saúde e com os protocolos de segurança sanitária, o juiz Mauro Antonini tranquiliza a população. Como o presidente do TSE, o ministro Barroso, divulgou essa semana, né, o TSE fez um estudo muito aprofundado com autoridades sanitárias aí das mais renomadas do Brasil e procurou adotar as medidas sanitárias mais seguras possíveis nas atuais circunstâncias, as mais razoáveis possíveis para poder proteger o eleitor. Integram o rol dos procedimentos de segurança a suspensão da identificação biométrica, marcações nas sessões eleitorais para garantir o distanciamento social nas filas e uso obrigatório de máscara e álcool em gel pelo eleitor. Quem trabalhar na eleição usará máscaras e protetores faciais. Um outro detalhe a mais está na criação do horário preferencial para os eleitores a partir dos 60 anos. E um trabalho de conscientização que é muito importante, que é esse da questão do horário preferencial para os idosos no início da manhã, conscientizar o restante da população de que deve, se possível, não comparecer nesse horário, deixar para o pessoal com preferência para não colocá-los em risco, né? E possibilitar uma eleição o mais segura possível em termos sanitários, né? Em 2016, mais de 60 mil pessoas deixaram de votar em Piracicaba, o que correspondeu a 21% do eleitorado. Este ano, a preocupação é de que esse índice seja ainda maior, diante da pandemia do novo coronavírus. Segundo o TSE, 32,5% do eleitorado do país
se absteve do voto nas eleições de 2016. Em Piracicaba, o número exato foi de 60.418 eleitores. Agora, se você não tem nem entre 16 e 17 anos, tão menos 70, e ainda assim pensa em não votar, a cientista política Juliana Frattini faz uma recomendação. Se a pessoa quer protestar porque ela não acredita na política, porque ela está desencantada, ainda assim, o mais recomendável é que ela vá às urnas e escolha um candidato diferente de todos o que ela escolheu anteriormente. Que ela escolha um candidato diferente em propostas, com características de personalidade diferente, porque a democracia ela pode ser melhorada a partir de dentro, não é de fora. Se a pessoa se abstém a votar como um protesto, ela dá o voto gratuitamente, ela é como se ela deixasse o poder de escolha para o outro. Então, se ela quer protestar, ela tem que votar, mas ela que vote em uma liderança diferente, tanto para o executivo quanto para o legislativo, porque essas lideranças diferentes serão as que criarão mecanismos e procedimentos diferentes dentro das instituições. Para quem é jovem e vai exercer o voto pela primeira vez, como é o caso do Leandro, trata-se de um momento fundamental. Por um lado, nessa nossa situação da pandemia do coronavírus, acaba sendo um pouco difícil pensar em ir em lugares que muitas pessoas vão ao mesmo tempo, principalmente numa questão que é de ordem federal, que são as eleições. Mas, ao mesmo tempo, é uma atitude tão importante, principalmente para a nossa democracia, para a nossa sociedade, essa atitude do voto. E como o TSE está tomando todas as medidas para ser bem seguro esse momento do voto, essas coisas acabam por compensar e nesse dia fazer o ato de votar. Pode não ser o modelo, o regime ideal, mas é o melhor que nós temos.